Tem um vídeo aqui nesse canal chamado Como Argumentar Melhor, onde eu basicamente especifico o que é um argumento, o que não é um argumento, a estrutura formal de um argumento e exemplos válidos de argumentos. E o vídeo ficou muito bom, por sinal. Eu sugiro até que você assista o vídeo em questão, que ele pode servir como uma introdução a esse vídeo aqui, beleza? E nesse mesmo vídeo, eu prometi um vídeo exclusivo somente sobre falácias, e aqui está. Vamos falar agora sobre algumas das falácias mais comumente usadas em debates ou em qualquer discussão que seja. Bora! Mas primeiro, o que é uma falácia? Uma falácia é um argumento que não tem consistência pela lógica. Ou seja, são raciocínios fracos, inválidos, mal estruturados, incoerentes, mas que por um jogo de persuasão parecem ser verdadeiros. É bom dizer que não é só porque um argumento parte de premissas falaciosas que automaticamente a conclusão se torna uma mentira. Não. Nós podemos retirar conclusões verdadeiras mesmo de argumentos falaciosos. Uma falácia apenas indica que a forma como você justifica a sua conclusão ou conclui a partir das premissas está equivocada, mas não quer dizer que a conclusão em si é um erro. E existem diversos tipos de falácias, elas foram identificadas e nomeadas uma a uma, e agora nós vamos descobrir aquelas que ocorrem demasiadamente. Começando pelo clássico ad hominem, e essa é muito fácil de reconhecer. Ela consiste em desqualificar o argumento do argumentador atacando o próprio argumentador e não o argumento. Com exemplos fica muito mais simples, né? O argumentador afirma: o patrão quer o fim das leis trabalhistas, pois ele é um opressor que quer escravizar os funcionários. Então veja, aqui você ataca o caráter do patrão, chamando-o de opressor para contestar a posição dele pelo fim das leis trabalhistas. Porém, você deve rebater uma proposição pelo que ela é e não por quem a defende. Caso contrário, é uma falácia ad hominem. Falácia do espantalho. A falácia do espantalho consiste em você deturpar o argumento do seu opositor para assim refutá-lo com mais facilidade. Exemplo: o debatedor A diz que todos os criminosos devem ser punidos no rigor da lei. O debatedor B, por sua vez, diz que se formos rigorosos ao ponto de punir com a morte todos os criminosos, teríamos uma sociedade injusta. Então, ok, isso é um espantalho, pois o argumentador B exagera e distorce o argumento de A para refutá-lo com mais facilidade. Apelo à emoção. Essa falácia ela se caracteriza em argumentar não pela razão, mas utilizando aspectos emocionais para tornar sua conclusão mais convincente. Exemplo: o Estado não pode ser abolido, pois os pobres ficariam desamparados e sem assistência em uma sociedade sem o Estado. Então, perceba que aqui se apela para a triste condição dos pobres para tentar sustentar a tese de que o Estado não pode ser abolido. Porém, apelar para a emoção não é um argumento válido. Próximo. Non sequitur. Um non sequitur é todo tipo de argumento onde a conclusão não deriva logicamente das premissas. Ou seja, você impõe condições falsas para provar que algo é falso ou verdadeiro. Existem variações do argumento non sequitur, mas eu vou apresentar só uma aqui por causa do tempo. Exemplo: se Jesus já tivesse voltado, então saberíamos que de fato ele veio para nos salvar. Jesus não voltou. Logo, Jesus não veio para nos salvar. Nesse caso, é um non sequitur pela negação do antecedente. A estrutura formal é a seguinte: se A, então B. A é falso, logo B também é falso. Eu não sei se você percebeu, mas esse argumento expõe uma condição para Jesus ser de fato o Salvador. Que se de fato ele for, ele já teria voltado. Mas é um erro afirmar isso, pois nem de perto essa é uma condição necessária, e muito menos suficiente para dizer se Jesus veio ou não para nos salvar. Ele pode vir no ano 3000, 4000 e mesmo assim continuar sendo o salvador da humanidade. A quantidade de tempo que vai demorar para ele voltar não é uma condição para refutar a ideia de que Jesus veio para salvar a humanidade. Esse argumento não segue logicamente. Falácia da ambiguidade. Esse tipo de falácia consiste em utilizar a linguagem com duplo sentido para tentar tornar o seu ponto verdadeiro, só que de forma enganosa.
Exemplo: eu consigo argumentar sozinho, logo, a ética argumentativa é inválida. Pois bem, aqui utiliza-se a palavra argumentar com um sentido ambíguo, empregando um sentido diferente daquele que é empregado pelo autor do argumento. Dessa forma, quem faz esse argumento emprega a palavra argumentar com o sentido de refletir e trata os dois conceitos como se fossem exatamente a mesma coisa, só que não são. E não são, pois Hans Hermann Hoppe, que é o autor da ética argumentativa, definiu o argumento como troca de proposições entre dois ou mais indivíduos. Então, afirmar que você pode argumentar sozinho é se utilizar da ambiguidade do termo para formular um argumento em cima disso. É, portanto, uma falácia. Apelo à autoridade. Como o próprio nome já diz, no apelo à autoridade, você apela à citação de algum autor muito conceituado e se baseia somente na reputação desse autor para validar o seu argumento. Por exemplo, Marx disse que o comunismo é um sistema eficaz e que funciona na prática. Marx era um filósofo muito influente e instruído. Logo, o comunismo é sim um sistema eficaz. Reparou como somente por Marx ter sido um filósofo influente e instruído serve como base para a afirmação que o comunismo é um sistema eficaz nesse argumento? Obviamente, citações de autores podem e devem ser feitas para embasar a sua tese no meio acadêmico, mas utilizar da autoridade deles como base é uma falácia terrível. A falácia da falsa causa. Nesse tipo de argumento, o sujeito assume que só porque há uma relação entre duas coisas ou dois acontecimentos distintos, isso é a prova que um é a causa do outro. Por exemplo, a temperatura média do planeta vem aumentando nas últimas décadas. O crescimento da produção e a emissão de CO2 na atmosfera também vem aumentando. Logo, a causa do aquecimento global é o crescimento da produção e emissão de gás carbônico. Então veja, esse é um argumento falacioso por si só, pois por mais que esses dois eventos estejam relacionados entre si, isso não é uma prova suficiente que um é a causa do outro. Pode até ser uma evidência necessária para atestar o aquecimento global, mas não suficiente. Nesse caso, basta provar que de fato há um aumento real e artificial de emissão de CO2 causado pelos humanos, e que esse aumento é capaz de aumentar significativamente a temperatura, que aí sim o seu argumento poderá se tornar um argumento válido. Ou seja, falta fundamentar melhor a sua tese. Não que ela esteja errada, só precisa ser melhor fundamentada em outros argumentos. Enfim, por hoje é isso. Existem centenas de falácias ainda a serem comentadas. Então por isso eu decidi fazer esse tema de falácias em várias partes e tornar isso tipo uma série aqui do canal, entende? Até porque seria impossível falar de todas somente em um único vídeo. Na verdade até daria se eu fizesse um vídeo de 2 ou 3 horas, mas aí ficaria muito cansativo para eu fazer e muito mais cansativo para você assistir ele por completo, né? Então, por partes, eu acho que será muito mais produtivo. Então é isso, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se sim, deixa o like aí embaixo para fortalecer. Se não, comenta aí o que precisa melhorar. Como sempre, com educação e respeito, né? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.